Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a aproveitar as sobras de fio para confeccionar um tapete. O meu tapete tem 40 centímetros de largura, 55 de comprimento e eu utilizei aqui sobras de fio Barroco Max Color número 6. Esse é um fio 100% algodão, mas você pode utilizar qualquer outro tipo e espessura de fio que dá certo também. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo você encontra a lista completa de materiais, tem a numeração de todas as cores e a sequência exata que eu utilizei. Assim você consegue confeccionar o seu tapete exatamente igual, caso você queira. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo um total de 46 correntes, mas esse ponto é feito em múltiplo de 2, então significa que você pode fazer de 2 em 2 correntes até atingir a largura que você precisa. É importante que essas correntes fiquem sempre bem soltas, então quando for fazer aqui a corrente, olha, deixa essa laçada da agulha bem frouxa, bem alongada na agulha, e assim a primeira carreira do trabalho não fica repuxando, tá? Vou fazer aqui então um total de 46 correntes. Completei aqui então um total de 46 correntes formando o cordão inicial. Após as 46 correntes, eu faço mais 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto, assim eu consigo virar aqui, olha, para voltar já na próxima carreira, tá? Fiz 3 correntes a mais então, agora voltando na sexta corrente, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta corrente eu vou fazer um ponto alto. Fica assim. Faço uma corrente de espaço, enrolo o fio na agulha, agora voltando aqui, olha, contando do ponto alto que eu fiz, pulo uma corrente, volto na próxima e vou buscar o fio e formar a primeira laçada. Alongo bem essa laçada, seguro com esse dedo, enrolo mais uma vez e seguro para não ficar deslizando aqui, deformar o ponto, vou no mesmo lugar e busco a laçada mais uma vez. 2, enrolo novamente, busco no mesmo lugar, 3, mais uma vez, seguro, 4 vezes então no mesmo lugar. Agora busco o fio, passo em todas as laçadas de uma só vez e finalizo com ponto baixíssimo, formando o primeiro ponto puff, que também é conhecido como ponto pompom. Para fazer o próximo ponto, eu vou enrolar o fio na agulha, vou pular uma corrente vazia, vou na próxima e vou fazer ponto alto. Esta corrente aqui que está mais aberta assim, olha, ela já tem um ponto aqui na diagonal, né? Aquele ponto alto que nós fizemos antes de fazer o ponto puff. Então tem que prestar bastante atenção para não pular esta corrente aqui, tá? Que ela já está ocupada. Vou pular uma corrente vazia, vou na próxima e faço ponto alto. Faço uma corrente de espaço, enrolo o fio na agulha, agora voltando atrás do ponto que eu fiz, pulo uma corrente vazia, eu volto exatamente no ponto que já está ocupado, olha, na corrente que já foi ocupada por esse ponto alto que está na diagonal. E vou fazer todas as laçadas no mesmo lugar. Vou introduzir a agulha, busco o fio e alongo. 2, 3, 4. E finalizo todas juntas com ponto baixíssimo. Enrolo o fio na agulha, pulo uma corrente vazia, vou na próxima e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, volto na corrente que já está ocupada, sempre fica uma corrente vazia, aqui entre um ponto e outro, tá? E vou fazer as 4 laçadas, 2, 3, 4. E finalizo todas juntas. Vou seguir repetindo assim até o final do cordão, sempre pulando uma corrente vazia, faço ponto alto no próximo, uma corrente de espaço, volto no ponto que já foi utilizado e faço as 4 laçadas para formar o ponto puff. Se você fizer tudo certinho, no final, após o último ponto alto aqui, antes desse ponto puff, fica sobrando somente uma corrente, tá? Mas eu vou fazer até o final do cordão e mostro para você como fica lá também. Já estou chegando no final do cordão, olha, fazendo os pontos, né? Aqui, olha, depois do último desse ponto aqui, vou pular uma corrente, fazer um ponto alto,
E como eu disse para você, fica sobrando somente uma corrente, tá? Se você fez certinho, também fica sobrando somente uma corrente. Vou fazer aqui, então, o último ponto em relevo, né? Esse ponto puff, 2, 3, 4 laçadas. Vou finalizar todas com um ponto baixíssimo e vou fazer ponto alto nessa corrente que ficou sobrando para formar a lateral aqui do tapete. Tenho então a primeira carreira do trabalho já pronta, olha. Para começar a próxima carreira, ainda com a mesma cor, né, para dar o efeito de trança, vou fazer 3 correntes. Essas 3 correntes aqui exatamente iguais àquelas que nós fizemos após as 46, por isso sempre 3 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e agora vai ficar bem mais fácil. Se você conseguiu fazer a primeira carreira, as próximas agora ficam bem fáceis. Vou fazer um ponto alto entre os 2 primeiros pontos em relevo, tá? Fica bem fácil aqui identificar, olha, entre um ponto relevo e outro tem sempre um espaço, tá? Então vou fazer um ponto alto aqui, olha, no espaço entre um ponto relevo e outro. Ficou assim. Uma corrente de espaço, o ponto em relevo é sempre feito voltando atrás. Então eu vou voltar aqui entre o último ponto relevo da carreira anterior e o ponto alto. E nesse espaço aqui eu vou fazer todas as laçadas para formar o primeiro ponto. Não esqueça sempre de alongar, tá? Essa laçada 1, 2, 3, 4. Finaliza todas juntas com ponto baixíssimo, desse jeito. E vamos para o próximo ponto. Enrolo o fio na agulha, entre um ponto relevo e outro, faço um ponto alto, ele fica assim na diagonal, né? Sempre na diagonal. Uma corrente de espaço, o ponto em relevo sempre voltando no ponto anterior. Então, olha, entre aqui, olha, um ponto relevo e outro, no mesmo espaço que já tem um ponto na diagonal, eu vou fazer todas as laçadas para formar esse ponto. 1, 2, 3, 4. Busquei 4 vezes, finalizo todas com um ponto baixíssimo. E já vai começar a formar aí o efeito de trança aqui no meu tapete. Olha. Vamos fazer mais uma. Ponto alto no próximo espaço. Uma corrente de espaço. Volto no ponto de trás e faço todas as laçadas. Olha, estou fazendo aqui nesse espaço entre um ponto relevo e outro. 1, 2, 3, 4. E finalizo todas juntas. Eu vou seguir fazendo assim até o final do cordão e mostro para você como finalizar essa carreira e começar com a próxima cor. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos em relevo, olha, sempre do mesmo jeito. O último ponto alto é feito na alça de 3 correntes que nós temos logo após o último ponto em relevo da carreira anterior, tá? Pego dentro da alça, então, e faço um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, volto aqui entre um ponto relevo e outro para fazer o último ponto relevo desta carreira, 2, 3, 4 laçadas, finalizo todas juntas. E agora eu vou fazer ponto alto na terceira corrente, pegando dentro da terceira corrente para formar aqui a lateral do tapete desse lado, olha. Fiz o ponto alto então, para formar a lateral do tapete aqui. Terminei então aqui, olha, 2 carreiras com a mesma cor, né, para formar esse efeito de trança. Se você quiser continuar com a mesma cor, aqui é bem fácil, é só fazer 3 correntes, enrolar o fio na agulha, virar e voltar do mesmo jeito. Ponto alto aqui entre um ponto relevo e outro, uma corrente de espaço e volta aqui, olha, entre o ponto relevo e o ponto alto e faça o primeiro ponto relevo. Mas no meu tapete eu fiz sempre com 2 carreiras de cada cor, né, para dar esse efeito bem colorido aí. Então, após o último ponto alto, aqui, olha, eu vou só fazer uma corrente para prender esse ponto, alongar bem esse fio e vou cortar aqui para começar com uma cor diferente. Agora, todas as próximas carreiras começam sempre do mesmo jeito, independente da quantidade de carreiras, tá? Viu que eu terminei aqui com ponto alto, fiz uma corrente para prender e cortei. É do mesmo lado, ou seja, nesse mesmo ponto é que eu vou começar a próxima carreira, só que no lado avesso. Vou só virar aqui o trabalho, no mesmo ponto que eu terminei, olha, eu vou introduzir aqui a agulha, vou pegar o fio com uma cor diferente,
Vou deixar uma sobra de fio suficiente para que eu possa amarrar depois, quando completar aqui todas as carreiras. Vou buscar o fio e prender com ponto baixo e mais 2 correntes para que eu possa fazer aqui então o primeiro ponto. Fiz 3 correntes no total, né? Uma que na verdade é um ponto baixo para prender esse cordão inicial, ele fica junto, olha, do mesmo lado, e mais 2 correntes. Enrolo o fio na agulha, vou entre um ponto relevo e outro e faço um ponto alto. Agora já é uma repetição da carreira anterior, olha, fiz um ponto alto, faço uma corrente, enrolo o fio na agulha, volto aqui no espaço entre o último ponto relevo da carreira anterior e o ponto alto, olha, e vou fazer as 4 laçadas no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 laçadas e finalizo todas juntas. Todas as próximas carreiras começam sempre do mesmo jeito, tá? Para fazer o próximo ponto eu enrolo o fio na agulha, vou entre um ponto relevo e outro e faço ponto alto. Aqui já é uma repetição da carreira anterior, uma corrente, enrolo o fio na agulha, volto aqui entre os pontos relevos anteriores e vou fazer as 4 laçadas para formar esse ponto. 2, 3, 4 laçadas e finalizo todas com ponto baixíssimo. Um ponto alto entre um ponto relevo e outro, uma corrente de espaço, volto no ponto anterior e faço as 4 laçadas. 1, 2, 3, 4 e finalizo todas juntas. Vou seguir assim até chegar no final da carreira, sempre com um ponto alto e um ponto relevo. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os pontos em relevo, e o último ponto alto é sempre feito, olha, na alça de 3 correntes, né, que nós fizemos para virar e começar a carreira anterior. Então faço o ponto alto dentro da alça, uma corrente de espaço, volto no ponto anterior para fazer o último ponto em relevo desta carreira, também com 4 laçadas, 2, 3, 4, finalizo todas elas com um ponto baixíssimo, né? Passo em todas as laçadas e finalizo com ponto baixíssimo. E para fazer a lateral do tapete, eu faço um ponto alto na terceira corrente das 3 que nós fizemos para virar, olha. Desse jeito, forma aqui então a lateral do tapete. Para que fique com o efeito de trança, eu vou voltar com essa mesma cor, fazendo 3 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho, e vou repetir tudo novamente, olha, entre um ponto relevo e outro eu faço um ponto alto, uma corrente de espaço e volto no ponto anterior, entre o ponto relevo e o ponto alto, e vou fazer o primeiro ponto relevo dessa carreira. 1, 2, 3, 4 laçadas, finalizo todas, passando em todas as laçadas de uma só vez, finalizo com ponto baixíssimo, ponto alto entre um ponto relevo e outro, logo à frente, uma corrente de espaço, volto nos pontos logo atrás e faço novamente ponto relevo. Você viu que eu mudei a cor, né, mas a forma de fazer continua a mesma. Todas as próximas carreiras são exatamente iguais, olha. Assim já vai dando esse efeito de trança, então, com essa outra cor também. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no final dessa carreira. Já estou completando mais uma carreira, olha, o último ponto alto é sempre feito na alça de 3 correntes, dentro da alça, faço aqui então o último ponto relevo desta carreira, né, com essa cor, 2, 3, 4 laçadas, finalizo todas de uma só vez, e faço o ponto alto então na terceira corrente das 3 que nós fizemos para virar, olha. Assim forma aqui então a lateral do tapete novamente. Faço uma corrente, alongo bem esse fio, vou cortar e agora eu posso começar com uma cor diferente. As próximas carreiras começam sempre do mesmo jeito, né? Então aqui, olha, em cima do último ponto alto, só que no lado avesso, só virar aqui o trabalho, em cima do último ponto alto, vou introduzir a agulha, vou pegar um fio com uma cor diferente, deixar uma sobra de fio e vou começar exatamente como nós começamos aqui com a cor amarela. Busco a laçada, prendo com ponto baixo e faço mais 2 correntes. Enrolo o fio na agulha, vou no próximo espaço entre um ponto relevo e outro e faço um ponto alto.
uma corrente de espaço, enrolo o fio na agulha, volto aqui, olha, entre o último ponto relevo e o ponto alto e faço todas as laçadas para formar esse primeiro ponto relevo nesta carreira. 3, 4 laçadas, finalizo todas juntas com ponto baixíssimo, vou para o próximo espaço e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, volto no ponto anterior e faço ponto relevo. Como você viu, independente da quantidade de cores que você for utilizar, as carreiras sempre começam e terminam do mesmo jeito, né, olha? E os pontos também são sempre feitos do mesmo jeito. As pontas de fio vão ficar sempre agora do mesmo lado, com exceção a ponta de fio inicial, né, que fica do lado contrário, olha, mas todas as outras pontas de fio ficam sempre do mesmo lado, porque nós estamos indo e voltando com a carreira da mesma cor para dar esse efeito de trança. Você vai seguir repetindo aí quantas vezes for necessário, então, para formar o comprimento do seu tapete, independente da quantidade de cor, começa e termina sempre do mesmo jeito. Aqui no meu tapete eu fiz um total de 21 repetições, sempre carreira de ida e volta, para dar esse efeito de trança aqui. E por isso, olha, todas as pontas de fio estão do mesmo lado, né? Sempre duas pontas de fio juntas, olha, que começa e termina uma carreira, começa e termina. A última está sozinha e a primeira carreira tem a ponta de fio, né? A primeira ponta de fio está do lado oposto, mas todas as outras estão do mesmo lado. Aqui fica bem fácil fazer esse acabamento. Eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro para passar essas pontas de fio para aqui escondendo desse mesmo lado que eu terminei o tapete, tá? Eu terminei então aqui o último ponto alto. Eu vou voltar com essa ponta de fio, olha, para cá, desse jeito. A ponta de fio verde. E pego a outra ponta de fio que está próxima dela e faço do mesmo jeito, para que elas fiquem bem juntas aqui, tá? Aqui eu vou amarrar essas duas pontas de fio, depois a gente vai fazer um contorno com ponto baixo e aí fica bem escondido. Todas elas aqui não ficam aparecendo, olha. Trouxe elas aqui e aqui eu posso dar 2 nó e cortar a sobra que ela fica escondidinha debaixo desse ponto relevo aqui. Posso colocar de volta aqui na agulha para que eu consiga puxar aqui de volta. Olha, esse nó fica escondido aqui debaixo desse ponto relevo e não fica aparecendo, tá? Aqui assim, olha. Desse jeito. E agora é só cortar aqui a sobra de um lado e do outro, que o nó fica escondido. Todas essas outras pontas eu vou fazer o acabamento desse jeito aqui. Esse lado aqui vai ser o avesso do tapete, então nós vamos ficar com o tapete desse lado aqui após o contorno. Aí é que não vai aparecer mesmo esse nó que eu estou fazendo aqui para fazer o acabamento, que ele já fica dentro desse ponto relevo aqui na parte de baixo do tapete, tá? Para fazer um contorno, eu vou utilizar aqui uma cor diferente das cores que eu já utilizei aqui ao longo do tapete, né? Assim o acabamento fica bem destacado aqui, não fica misturando as cores dessa volta com ponto baixo. Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para que eu possa amarrar aqui no final. Vou posicionar aqui, olha, entre um ponto relevo e outro, já próximo aqui do canto, né? Essa aqui é a última carreira que eu fiz. Vou buscar o fio e prender com ponto baixo, então, entre um ponto relevo e outro. Aqui está a pontinha de fio que eu já vou continuar escondendo. Aqui, olha, se você abrir esse ponto relevo aqui, entre o ponto relevo e o ponto que está na horizontal, tem uma corrente de espaço. Então, faço um ponto baixo nessa corrente de espaço, prendendo já aquela ponta de fio inicial. O próximo ponto, entre um ponto relevo e outro, também já continuo prendendo, olha. O próximo aqui no meio do ponto relevo. E depois entre um ponto relevo e outro. Vou seguir assim até chegar aqui no cantinho, para a gente fazer aqui o contorno, olha. Já escondi aqui o máximo possível, né, aquela pontinha de fio. Então eu deixo essa ponta aqui sobrando, depois é só amarrar bem ali, dividir ela em duas, amarrar bem e cortar a sobra, mas isso quando eu completar a volta, tá? Vou continuar fazendo aqui, um ponto dentro do ponto relevo, outro no espaço de uma corrente e outro. Dentro do ponto relevo, pegando a corrente que tem de espaço. E agora, olha, vou fazer aqui, no cantinho temos 3 correntes, né? Na terceira corrente, então, né? Na primeira aqui, olha, contando daqui, deixo 2 na lateral. Na última corrente faço um ponto baixo. Faço 2 correntes. E agora eu vou começar a descer aqui
no comprimento do tapete. Ainda no mesmo lugar, na mesma corrente, eu faço mais um ponto baixo para formar aqui o contorno. Se ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes aí para formar aqui o cantinho. O próximo ponto baixo agora pegando aqui no meio dessa corrente que está formando o ponto alto aqui no comprimento. Eram 3, né? Sobraram 2, então fiz um ponto baixo. Agora aqui, olha, descendo no comprimento do tapete, na divisão entre uma carreira de ponto relevo e outro, tem um ponto baixo aqui também, olha, tem um ponto assim feito corrente, né? Então, vou pegar nesse ponto desse jeito aqui, olha, dá para ver ele bem separando aí uma carreira e outra, e vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixo na direção do ponto alto. Um aqui na divisão das duas carreiras, aqui fica bem fácil, né? Olha, porque a cor separa bem esse ponto, né? Então pego no mesmo lugar que foi feito o ponto e faço um ponto baixo. E no meio desse ponto alto, eu faço um ponto baixo também. Agora na divisão das duas carreiras verde, é um pouquinho mais difícil de ver, mas a gente consegue encontrar eles de forma bem fácil também, olha. Faço um ponto baixo e na metade do próximo ponto. Vou seguir repetindo assim por toda a volta, tá? Sempre que chegar no canto faço do mesmo jeito. Essa primeira volta, olha, ela não fica tão firme, não fica tão certinho, mas a gente vai fazer aqui um total de 2 voltas, né, com ponto baixo, e na próxima então vai ficar bem direitinho essa volta aqui, esse contorno. Já estou completando a volta, fazendo os pontos baixos. Olha, esse último ponto eu fiz dentro do ponto relevo. E aqui entre um ponto relevo e outro, né? Eu prendi com ponto baixo para começar, então vou finalizar nesse ponto baixo com ponto baixíssimo, pegando em cima dele, desse jeito. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, só que eu vou pegar somente o fio que fica mais na parte de baixo. Cada um dos pontos tem 2 fios na parte de cima, né, desse jeito aqui, olha, cada um dos pontos tem 2 fios, eu vou pegar sempre o fio que fica mais na parte de baixo, olha, tá? Sempre o fiozinho que fica mais na parte de baixo. Vou pegar o próximo ponto então, pegando somente um fio, prendo com ponto baixo. Vou no próximo, pegando somente um fio, ele já vai deixando esse detalhe aqui na frente do tapete, ele já vai ajustando ainda mais a lateral desse tapete, deixando ainda mais retinho, tá? Quando eu pego somente um ponto assim, ele não repuxa o ponto, então ele tende a sempre puxar para a parte de baixo, e aí ele não vai ficar levantando aqui a lateral do tapete. Vou seguir fazendo assim, olha, até chegar aqui no canto, ponto baixo em todos os pontos. Tenho logo à frente as 2 correntes que eu fiz para fazer o contorno aqui no canto. Então eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, faço 2 correntes para formar o cantinho e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Se você fez aí 3 correntes para formar aqui o cantinho do tapete na volta anterior, né, que eu disse que se ficasse repuxando podia fazer 3 correntes. Se você fez 3, faça então ponto baixo na primeira corrente, 3 correntes de espaço, e aí pula uma corrente e faça ponto baixo na terceira corrente, tá? Vou continuar então nos próximos pontos pegando somente o fio que fica na parte de trás, ou seja, o que fica mais na parte de baixo. Vou fazer assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, se você não tem agulha de tapeceiro, aqui após o último ponto baixo, é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Alonga bem esse fio, puxa ele para a parte de trás, amarra bem e corta a sobra. Se você tem agulha de tapeceiro, então aqui após o último ponto baixo, não finaliza, só alonga bem esse fio aqui, vamos cortar e finalizar então com a agulha de tapeceiro, que assim fica mais fácil também e o acabamento fica ainda melhor, tá? Olha, vou colocar esse fio na agulha, com agulha de costura, tá? Um pouquinho mais grossa para caber o fio número 6. Vou pular a corrente que eu fiz para servir de espaço para o primeiro ponto baixo, né? Vou no próximo ponto, pegando os 2 fios de trás para frente, desse jeito. Passo todo o fio, passo em cima do último ponto baixo e passo dentro da corrente que nós fizemos para servir de altura do primeiro ponto baixo. Agora é só ajustar bem esse ponto e ele vai ficar exatamente igual a todos os outros. Com o fio já na parte de trás, é só esconder ele bem aqui, olha, nesses pontos baixos, depois dividir ele em 2 e cortar as sobras.
Tenho aqui então o tapete pronto, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.